Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com dicas de higiene ocupacional com o professor Gustavo Rezende. Bom, algumas vezes eu recebo dúvidas referentes à aplicação da avaliação de estresse térmico com base no anexo 6 da NR15. Você ouviu bem, anexo 6 da NR15, não anexo 3. Pois o anexo 6 fala de trabalhos em câmaras hiperbáricas, ou seja, trabalho envolvendo exposição a ar comprimido, uma pressurização maior do que nós temos no ambiente, principalmente em tubulões de ar comprimido que já não são muito utilizados, tá, para esse tipo de escavação, quando nós temos a passagem de um lençol freático, por exemplo, e você precisa fazer uma escavação onde no interior desse tubulão há uma pressão interna superior àquela que está do lado externo, como se você estivesse pegando um canudinho que está cheio de líquido e soprando ele para deixar aquele canudo no interior sem nenhum líquido ali dentro, ou seja, você está pressurizando aquele canudo e aí, consequentemente, ao redor dele você tem todo o reservatório, toda a água ali de um lençol freático, de um rio, por exemplo, de um córrego, enfim. E esses tubulões foram muito utilizados antigamente. Agora nós temos outras técnicas de escavação e fundações que não precisam expor os trabalhadores a esse tipo de risco. Não sou nenhum expert em construção civil, mas já trabalhei fazendo consultoria em algumas obras de escavação, em algumas fundações na parte de higiene ocupacional. Então, por isso que eu posso dizer que, basicamente, hoje há a existência desses tubulões, mas não com a mesma frequência de antes, ok? E as pessoas me perguntam, Gustavo, lá eu vou utilizar um medidor de estresse térmico para fazer essa medição? Dá até para ser utilizado, mas existe também uma outra possibilidade, já que no anexo 6 da NR15 há um item específico que a gente vai ver daqui a pouco, onde a temperatura de globo úmido, isso mesmo, TGU, temperatura de globo úmido, não pode ser superior a 27 graus Celsius. E a gente pode usar um equipamento específico para isso, conhecido como Botsball, tá? Que vai dar essa temperatura de globo úmido, mas também pode ser conhecido, ao invés de Botsball, como termômetro de globo úmido. Então eu vou passar alguns macetes, algumas dicas, talvez não seja assim tão aplicável, porque é uma avaliação bem específica, mas quando a gente pensa nessa aplicabilidade do Botsball, isso pode se dar em alguns outros tipos de condição. Então vamos ver um pouco mais sobre esse termômetro na prática, ok? Bora lá, pessoal. Bom, pessoal, então tá aí o termômetro de globo úmido, tá? Ele não é muito comum, como eu havia explicado para vocês. Ele é um termômetro utilizado mais especificamente para esse tipo de avaliação na legislação brasileira. Consultando algumas referências bibliográficas, alguns papers, o Botsball ele é utilizado muito nos Estados Unidos como um método de substituição ao próprio IBUTG, pela facilidade de aplicação. É muito mais simples aplicar a temperatura de globo úmido do que o IBUTG. Então, existem alguns papers trabalhando nesse tipo de correlação, nesse tipo de comparação também na própria indústria militar americana, porque a gente sabe que muito do que nós temos em termos de sobrecarga térmica, avaliação de calor, é oriundo de estudos vindos da área militar, dos anos, e isso é muito tempo mesmo, quase um século atrás, para falar a verdade, mas principalmente a partir dos anos 40 e 50, ok? Esse termômetro, basicamente, ele possui uma haste formada por dois tubos concêntricos fabricados de alumínio, geralmente, e passando pelo tubo central há um termômetro. Então, o termômetro ele fica localizado no centro dessa haste de alumínio, né? E são duas camadas, né? A primeira camada mais interna é onde há o sensor do termômetro para fazer a leitura da temperatura, e a segunda camada, que é a camada externa, ela serve para o reservatório de alimentação de água, para embeber o tecido desse globo. Então,
Esse globo que vocês estão vendo, ele é um globo que tem um tecido que reveste totalmente a superfície dele, e conforme a água é injetada nesse orifício, tá? Conforme a água destilada é injetada nesse orifício, você mantém ele úmido, tá? Então, aqui nós não temos aquela figura do termômetro de bulbo úmido natural, termômetro de bulbo seco, aqueles 3 sensores independentes. Não, aqui a gente está falando só de um equipamento com um sensor que vai ter um mostrador do TGU na outra ponta, tá? Que vai ser a leitura direta do termômetro de globo úmido. Então, vocês estão vendo que a leitura vai ser feita nessa parte de baixo, onde nós temos um leitor analógico, tá bom? E como eu falei para vocês, numa fundação de uma obra onde você tem um tubulão de ar comprimido, e esse tubulão de ar comprimido ele tem aquele acesso de pessoas trabalhando nessa escavação, no mínimo 3 pessoas trabalhando, era muito do que eu via nas obras que eu acompanhava também. Uma pessoa na parte de cima, as outras 2 tomavam o elevador que vai lá para baixo. E é um espaço pequeno, a gente tem um raio ali de 1 metro de diâmetro, um pouco mais às vezes, mas não é um espaço bem pequeno, tá? Para fazer essa escavação, quando você precisa manter ali pressurizado para escavar e não ter a inundação ali de dentro, né? Por causa da pressão interna, ela sendo maior do que a externa, ela consequentemente acaba fazendo com que o local onde os trabalhadores estão seja um local onde não haja essa inundação, apesar de haver casos seríssimos de acidentes fatais envolvendo tubulões de ar comprimido. Tá? Então, como eu falei, não é um método tão aplicável como antigamente, mas ainda existe, por isso que eu resolvi até gravar um vídeo para falar um pouco desse tipo de avaliação de estresse térmico que foge um pouco daquilo que nós estamos acostumados a ver, que é a temperatura de globo úmido, tá? Então, você tem aqui a figura do tubulão, visto por cima, numa obra de escavação, tá? Principalmente próximo a leitos de rio, como eu falei para vocês, lençóis freáticos. Aqui é a visão de baixo, né? Para quem está na parte de baixo do tubulão, olhando ali para quem está como vigia, tá? Não estou dizendo que isso é um espaço confinado pela NR33, não é nem o mérito da questão, mas basicamente nós temos ali condições que atendem a NR33. Se você pensa no local não destinado à ocupação humana contínua, com meio limitados de entrada e saída, possível deficiência ou aquecimento de oxigênio, e a ventilação local não é suficiente para remover contaminantes. Se a gente pega o conjunto da obra ali, dá para caracterizar também como um espaço confinado esse tipo de atividade. Então, não é nosso foco aqui ficar falando da campânula, das partes que compõem um tubulão, mas sim, é uma atividade que expõe os trabalhadores a vários tipos de risco, desde riscos de acidentes até riscos de higiene ocupacional. Então, aqui nós temos a figura do termômetro de globo úmido, ou então Botsball, e aí vocês têm no topo o mostrador do TGU, do termômetro de globo úmido, uma alcinha para pendurar ele se for necessário aqui do outro lado, o orifício para alimentação com água destilada, e aqui nós temos a esfera de cobre. A esfera de cobre, como vocês podem ver, o material é o mesmo do globo do monitor de estresse térmico tradicional, que nós já usamos para quantificar o IBOTG. Só que o diâmetro é menor, tá? Então, nós temos aqui uma esfera de cobre de 2 ou de 3/8 de polegada, coberta com tecido preto que vai ser umedecido conforme você vai injetando água aqui dentro. E no interior desse globo, você vai ter o sensor do termômetro, tá? Então, o sensor do termômetro está aqui nessa parte interna. E nós temos ao redor desse termômetro o globo de cobre e na parte superficial dele um tecido preto que vai ficar umidificado, umedecido, enfim, com a água que vai sendo colocada ali. Tá? Então, por isso que é termômetro de globo úmido. Tá? Vocês podem ver que nós não temos outros sensores como nós temos no IBUTG. E aí, se vocês forem avaliar o anexo 6 da NR15, nós temos aqui uns parâmetros de ventilação e temperatura. E aí, no item B,
na linha B do item 1.3.15.5, nós temos que a temperatura no interior da campânula ou eclusa da câmara de trabalho não pode exceder a 27 graus Celsius, temperatura de globo úmido. Então, vocês podem ver que não há uma referência específica ao IBUTG, mas sim ao TGU, tá? E aqui fala de alguns mecanismos de refrigeração que podem ser adotados e também a ventilação no interior desse tubulão. Mas vamos nos focar aqui a linha B desse item, que fala da temperatura que ela não pode exceder 27 graus Celsius, obtida através do TGU. Se a gente for analisar as equações que fornecem para a gente o resultado do Boltzmann ou do TGU, a gente consegue obter uma temperatura equivalente ao IBUTG, tá? Então, aqui é uma fórmula da gente obter o IBUTG com a temperatura do Boltzmann. Então, vocês podem ver que eu tenho aqui uma equação bem simples, onde IBUTG é igual a 0,0212. Então, é uma constante que multiplica B elevado ao quadrado, B é a temperatura do Boltzmann, mais outra constante, 0,192, que multiplica B novamente, mais 9,5, mais 9,5. Vamos estudar um exemplo de caso, então, não sei se meu vídeo vai ficar um pouco na frente aqui, mas vamos imaginar que nós temos justamente uma temperatura de 27 graus Celsius, tá? Vamos assumir que a temperatura de B do Boltzmann é de 27 graus Celsius, beleza? Então, nós estamos trabalhando com uma temperatura que é igual ao limite de tolerância estabelecido no anexo 6 da NR15, ok? Então, nós temos ali um limite de tolerância no anexo 6 da NR15 para a temperatura no interior de tubulações de ar comprimido, que é de 27 graus Celsius, obtida pelo TGU, por Boltzmann. Vamos ver qual é o valor equivalente ao IBUTG. Aqui nós estamos pensando no IBUTG interno, né, pessoal? Não há por que a gente assumir que é o IBUTG externo, haja vista que a pessoa está trabalhando no interior de uma tubulação de ar comprimido, onde nós não temos ali a incidência direta do calor natural. Então, teoricamente, nós estamos pensando naquela fórmula do IBUTG lá de 0,7 vezes TBN mais 0,3 vezes TG, onde nós não temos a participação do termômetro de bulbo seco. Então, vocês podem ver que aqui eu só reescrevi a fórmula e logo abaixo, no lugar do B, eu coloquei o valor de 27. Então, aí vocês viram aqui na cor vermelha, eu coloquei o valor de 27 no local da temperatura do Boltzmann, tá? Que é a única variável que nós temos aqui nessa equação. Fazendo uma continha simples aí, então, eleva 27 ao quadrado, multiplica por 0,0212, depois você pega 0,192, multiplica por 27, vai dar esse resultado aqui, respectivamente foi 15,4548 e 5,184, deixei com o mesmo número de casas decimais aqui das constantes, e depois nós temos mais 9,5 aqui, esse valor de 9,5 não sofre alteração nenhuma. E simplesmente nós fazemos a soma desses valores e chegamos a um valor aproximado, tá, com uma casa decimal depois da vírgula, de 30,1 graus Celsius. Então, a temperatura de TGU, ou melhor dizendo, a temperatura do Boltzmann de 27 graus Celsius, que corresponde ao limite de tolerância estabelecido no anexo 6 da NR15, equivale a um IBUTG de aproximadamente 30 graus Celsius. Vamos arredondar ali, tá? Aproximadamente, como vocês podem ver aqui pelo resultado final. E também dá para a gente correlacionar o IBUTG com o TGU. Aí eu coloquei a fórmula para vocês do IBUTG, que pode ser obtido também pela leitura direta do TGU. Tá? Essa equação que eu apresentei para vocês antes, ela é colocada até mesmo no manual de alguns equipamentos, onde você pode fazer a conversão direta da temperatura do Boltzmann para o IBUTG. E aqui é uma outra fórmula, onde você pode converter o valor do seu TGU que você obteve na leitura direta, tá? Então, sempre lembrando que o TGU ele pode ser lido diretamente aqui através desse leitor analógico, tá? E você pode obter o IBUTG através do valor do TGU, tá? A mesma forma, os valores são muito semelhantes. Ou então, se você fizer uma simples manipulação algébrica aqui, com o resultado do seu IBUTG, nesse caso, o IBUTG interno, por exemplo, você pode obter também o seu TGU, tá? Então, se você substituir aqui, por exemplo,
o valor de IBUTG por 30,1, que foi o valor que nós encontramos agora, você vai perceber que o valor do TGU vai ser muito próximo. Eu tinha feito a conta, vai dar 27,2. Então, é basicamente 27 graus Celsius, que foi o valor que nós havíamos usado no Boltzball, tá? Então, aqui eu deixei como dica para vocês essa avaliação pouco explorada, tá? Pouco vista nos cursos de higiene ocupacional. Então, fica até a dica, né? No meu curso de calor, eu acabo abordando bastante desses aspectos também. Não apenas esses detalhes, mas algumas outras coisas que passam despercebidas na avaliação de estresse térmico e de conforto térmico, ok? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.